Você já reparou que a vida tem um jeito curioso de virar nossos planos de cabeça para baixo? Eduardo Valmont, um milionário acostumado a comandar impérios empresariais, acreditava que poderia controlar tudo com a mesma frieza com que assinava contratos milionários. Mas, ao voltar de Genebra antes do previsto, não encontrou apenas o silêncio elegante de sua mansão, encontrou uma cena que desmontaria até o coração mais duro: o filho, Samuel, agarrado a uma jovem desconhecida. Aquilo que parecia simples revelava um peso inesperado. Samuel, que vinha enfrentando noites de solidão e medo, havia encontrado em Luna Duarte, a nova babá enviada pela agência, um porto seguro. Naquele abraço intenso havia mais do que afeto, havia a denúncia silenciosa de que a ausência paterna não pode ser substituída por brinquedos caros, e que confiança e amor se constroem com presença, não com cheques assinados. Essa não é apenas a história de um milionário que chegou mais cedo em casa. É a história de um espelho que a vida colocou diante dele, revelando culpas escondidas, fragilidades negadas e a dura lição de que a verdadeira riqueza não está nos negócios, mas no lar que se constrói com afeto e família. Eduardo Valmont, um milionário habituado a voar de reunião em reunião, não imaginava que antecipar sua volta de Genebra mudaria tanto o rumo de sua vida. Ele vinha sonhando com o momento de rever Samuel, seu filho, depois de um mês mergulhado em negociações e contratos. Ao entrar na mansão imponente, esperava encontrar silêncio, mas encontrou algo muito mais forte: a surpresa de uma cena que mexeu com seu coração. Samuel, em vez de correr para os braços do pai, estava agarrado a Luna Duarte, a nova babá. O garoto olhou com a inocência de quem não sabe disfarçar sentimentos, e naquele instante Eduardo sentiu um peso que não havia sentido em nenhuma sala de negócios. Aquele abraço não era apenas carinho, era um pedido silencioso por atenção, por afeto e por lar. O curioso é que, muitas vezes, quem passa a vida correndo atrás de cifras esquece o valor do tempo. Eduardo havia passado semanas acreditando que presentes luxuosos fariam seu filho sorrir, mas a vida lhe mostrou que confiança não se compra em Zurique ou Genebra. O que ele encontrou ao chegar mais cedo foi um lembrete de que a ausência deixa marcas que o dinheiro jamais apaga. Luna Duarte não era apenas uma empregada enviada pela agência, ela havia se tornado, em pouco tempo, um pilar na vida de Samuel. Eduardo percebeu isso quando viu os olhos marejados dela ao tentar explicar sua presença ali. Havia emoção verdadeira, não uma formalidade profissional. E Samuel, com a confiança típica de uma criança, a abraçava como se tivesse encontrado nela o porto seguro que tanto precisava. É interessante notar como, às vezes, a vida coloca estranhos em nossos caminhos para preencher vazios que julgávamos invisíveis. Enquanto Eduardo se perdia em compromissos e jantares de negócios, Luna se dedicava a ser presença. Ela estava ali quando os pesadelos chegavam, quando o medo insistia em aparecer no quarto escuro, quando o choro pedia afeto. Naquele momento, ela deixou de ser apenas uma funcionária, tornou-se uma referência de cuidado. Imagine o choque de um pai milionário, acostumado a decidir tudo, perceber que a pessoa que seu filho mais buscava não era ele. Luna, com sua postura simples, havia conquistado o que o dinheiro de Eduardo não comprava: confiança genuína. E no abraço entre Samuel e ela havia uma mensagem silenciosa, uma mensagem que Eduardo precisaria decifrar se quisesse, de fato, reconquistar o lugar de pai. A revelação veio como um soco no estômago. Luna, com a voz embargada, contou a Eduardo que Samuel vinha enfrentando noites cheias de pesadelos. Em cada madrugada, era ela quem se levantava para acalmar o menino, segurando sua mão até que o sono finalmente voltasse. O milionário, que tantas vezes acreditou estar garantindo o futuro do filho, descobria ali que estava falhando no presente. O mais doloroso foi ouvir o próprio Samuel dizer, sem filtros,
que gostaria que Luna fosse sua mãe. Eduardo, que sempre acreditou ser insubstituível, sentiu o coração pesar. O vazio da ausência paterna estava exposto diante dele, não como uma crítica, mas como um grito silencioso de uma criança que só queria afeto e lar. Era impossível ignorar, brinquedos caros não afugentam a solidão noturna. Nesse instante, Eduardo se viu dividido entre orgulho e culpa. O empresário racional que fechava negócios milionários teve que encarar uma verdade simples: amor não se terceiriza. Luna tinha dado ao menino aquilo que ele mais precisava: presença. E Eduardo, por mais difícil que fosse admitir, tinha perdido espaço justamente onde mais desejava ser importante. Eduardo Valmont nunca tinha se sentido tão vulnerável. Acostumado a ver números, contratos e resultados, agora se via diante de algo que não sabia administrar: a culpa. Luna, com firmeza e doçura, disse o que ninguém jamais ousou falar: brinquedos não substituem abraços, Sr. Valmont. A frase, simples e direta, atravessou o silêncio da sala como uma sentença. Não era fácil para ele aceitar. Durante anos acreditou que garantir conforto e luxo bastava. Viagens, presentes caros, um quarto cheio de jogos, tudo isso parecia suficiente aos olhos de quem mede a vida por conquistas. Mas o olhar de Samuel denunciava outra verdade: a ausência paterna não se resolve com cheques, mas com presença. A mansão imensa escondia um lar vazio. Esse confronto interno foi inevitável. Eduardo percebeu que tinha terceirizado aquilo que ninguém poderia cumprir em seu lugar: ser pai. A confiança que Samuel depositava em Luna era o reflexo de sua própria ausência. E, pela primeira vez em muito tempo, o milionário começou a entender que negócios podem esperar, mas a infância de um filho não retorna. No meio daquele turbilhão de emoções, Samuel segurou a mão de Luna com força e implorou: não vá embora. Foi um pedido simples, mas carregado de significado. Eduardo, ao ouvir isso, entendeu que não se tratava apenas de manter uma babá em casa, e sim de preservar a segurança emocional que o filho havia encontrado. Pela primeira vez, o milionário não tentou impor uma decisão, ele apenas ouviu. Esse gesto abriu caminho para algo raro em sua vida: humildade. Eduardo reconheceu diante de Luna que não sabia ser pai como deveria. Pediu ajuda, não em tom de autoridade, mas como alguém que deseja aprender. Foi um momento de virada, onde ele deixou de lado a máscara do homem de negócios e se mostrou vulnerável. E, ironicamente, foi essa fraqueza que o aproximou ainda mais do filho. A reconciliação não veio apenas de palavras, mas de atitudes. Eduardo começou a se comprometer em pequenas coisas: jantares sem celular, histórias contadas antes de dormir, passeios simples ao parque. E cada gesto era como um tijolo colocado na reconstrução da confiança. Luna não era apenas uma funcionária, ela se tornava ali parte essencial do que Samuel chamava de família. Com o tempo, a mansão antes marcada por silêncio e solidão ganhou novas cores. O riso de Samuel ecoava pelos corredores, não mais abafado pela tristeza, mas alimentado pela presença do pai. Eduardo, antes tão distante, agora fazia questão de participar dos detalhes, desde os deveres da escola até a hora de apagar as luzes do quarto. Era como se a casa tivesse, enfim, se transformado em um verdadeiro lar. Luna também ganhou um espaço que ia além do trabalho. Eduardo agradeceu de forma sincera por ter salvado o coração do filho, e, de certa forma, o dele também. Não se tratava apenas de gratidão, mas de reconhecimento. Ela havia mostrado o caminho de volta para a família. No olhar de Samuel, havia orgulho e segurança, como se tivesse encontrado o equilíbrio que tanto precisava. A mudança não foi instantânea,
Mas foi real. Eduardo descobriu que amor não é sobre gestos grandiosos, e sim sobre constância. Descobriu que a confiança se reconstrói com paciência, e que a culpa pode se transformar em aprendizado. A partir dali, prometeu que sua prioridade não seriam mais apenas negócios, mas a família que finalmente aprendia a florescer dentro de casa. E se você parasse por um instante para pensar, quantas vezes já tentou compensar sua ausência com presentes? Quantas vezes acreditou que o futuro resolveria aquilo que só o presente pode curar? A história de Eduardo, Samuel e Luna nos lembra que o verdadeiro lar não se constrói com paredes de mármore, mas com afeto, confiança e tempo compartilhado. Agora, olhe para sua própria vida. Existe alguém esperando mais a sua presença do que o seu dinheiro? Existe um espaço vazio que só o seu abraço poderia preencher? Talvez a resposta esteja mais perto do que você imagina. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você sempre vai encontrar histórias que despertam emoções, provocam perguntas e, principalmente, nos lembram que amor e família são as maiores riquezas que podemos ter.